Hoje é sexta? Na quarta, a gente foi num restaurante mexicano. Aí tava eu, Henrico, Pedro e Nanzali. E conversando e tal, a gente tava comendo, tava tudo de boa. Aí, Henrico falou assim, alguma coisa sobre Floripa, que é onde ele morava. Eu falei, cara, por que você mudou pra Floripa se você morava em São Paulo? Ele falou, depois que eu fui sequestrado, meu pai resolveu mudar com a gente. A gente, Calma. Quê? Né, Nanza? Sim, ele falou casualmente. Ele falou assim, Como ele ia se passar, nada, ele ia como se passar nada. o assunto. Mas eu jurei que a gente já tinha falado disso em algum momento. Depois do sequestro, Super natural, é. inclusive, ó, Henrico tá aqui, ó, Henrico Mazuca, esse é o nosso designer, você é diretor de arte, né? Eu Diretor eu de cuido da design. parte criativa do Flow, dos estúdios Flow em geral, né? O Henrico tá aqui, ele chegou junto com a gente nos estúdios há quase 2 anos, né? Exato, E a gente já faz quase 2 anos, ele nunca mencionou o fato de que ele Pra foi gente, não, outras sequestrado. pessoas estavam sabendo. Pra outras pessoas. Não, mas é que eu contei casualmente, assim, né? Sim. Tipo, pô, né, já rolou isso e tal, conta a história. Tá, mas isso não é uma coisa que se conta casualmente. É a história da Faz sua vida. parte Eu ia da minha contar vida, faz parte como da minha se vida. fosse história de intercâmbio. Sabe meu intercâmbio? Aí eu falava, sabe meu sequestro? Cara, daí a gente parou... É o ASDS, né? Exato, antes do sequestro Tem e mesmo, depois do tem sequestro. isso mesmo. Então. Aí, cara, parou tudo. A gente tava falando de outra coisa, a gente tava se zoando, parou tudo. A gente entrou numa história, quase um podcast, de 2 horas. É Você- verdade. cara, a gente devia fazer com o Henrico os episódios da Mulher da Casa Abandonada. No Spotify. Daria certo, sabia? Henrico, você Na devia real, fazer. Tá, então, galera, Dá pra então fazer- fica pra depois. Isso, assim, eu vou né? pro show, vamos embora, Valeu, tchau. gente. Eu vou gravando aqui com o Henrico um audiobook. Não, mas, sério, eu falei pro Pedro, eu falei, cara, isso dá um curta-metragem ou, sei lá, um filme, porque são tantos detalhes e tantas versões diferentes, né? Inclusive, a família do Henrico era pra estar aqui hoje, mas eles foram sequestrados. Tô brincando. Tô brincando. De novo, né? Era pra estar aqui hoje, mas eles não conseguiram também por causa do trânsito, né? Eles iam contar a versão deles, então eles estarão aqui online, né, minha parte? Eles são o comandante Hamilton, Eles que são o pode comandante. invadir Mandem a qualquer áudio, momento. mandem áudio. Exato. A qualquer momento eles vão mandar áudios e assim que eles mandarem, eles demos total liberdade para que eles participem por áudio. Então, assim que chegar o áudio da família do Henrico, imediatamente pararemos para ouvir. Exato. E ele topou contar essa história, a família dele também topou. Exato. Porque a gente ficou 2 horas escutando essa história, a gente não queria parar mais de escutar. Vai, conta logo. Ele, não, gente, depois eu conto. Não, que depois, é agora. Agora vamos falar da Fechou Top o Term. restaurante, a gente chamou um carro pra vir até o estúdio de novo. Era quase meia-noite pra ele terminar a história. E o Uber em choque. E o Uber em choque. E o Uber assim, cara, onde foi isso? Aí ele falou a região, aí ele, é onde eu vou mudar! Eu comprei um apartamento lá! E a gente, não! Calma, cara. Calma. Mas tá tudo certo. É um caso, é um excesso. É uma exceção, Uma né? exceção, é. Mas aí que chegou o momento, né, do que a gente entra na história. Tá. Meu pai, ele tinha uma banda que ele sempre gostou de tocar sax por hobby, né? E aí, um show que a gente foi ver do meu pai. Você tem um irmão, né? Mais novo. Exato. Tem um irmão mais novo e tem uma prima também que tava com a gente, né, nesse dia. Na época você tinha quantos anos? Eu tinha 8 anos. Tá. Eu tinha 8 anos e o meu irmão tinha 6, essa minha prima também. Aí a gente tava nessa casa de show, assistiu o show do meu pai e tal. E na hora de ir embora, ele precisava terminar de desmontar os equipamentos do show, né, com a banda. Então ele pediu para um amigo dele acompanhar a minha mãe e a gente até o carro. Né? E a minha prima, a Maiara, beijo, Maiara. Beijo, Maiara. Beijo, Maiara. Ela ia dormir lá em casa, que a gente sempre fazia isso, sabe, coisa de primo, assim, sabe, depois vai lá pra casa e tal. Aí, inclusive, ela tava cheia de boneca, essas coisas dela e tal, na época. Tadinha. E aí, a hora que a gente tava entrando no carro, veio um rapaz muito bem vestido de manobrista, pegou a chave e tal, e entraram outros 2 pelas laterais do carro, apertou todo mundo lá atrás, né, e 2 na frente, apertou todo mundo lá atrás. E aí, eles falaram que era um assalto e tal, e começaram a levar o carro. Estavam armados? Estavam armados. Quantos anos você tinha? 8. E quem mais tava? É você? Eu, meu irmão, Quantos anos ele tinha? 6. Só pra gente visualizar. Sim. Eu, 8, o meu irmão, 6, minha prima, 6. Tá, E aí tava o amigo do meu pai e a minha mãe. tá. Todo mundo no banco de trás. Isso, todo mundo no banco de trás apertado. Era um carro grande, assim, né? Sua mãe na frente.
Não, E os atrás dois também? caras estavam na frente. Putz, grila, velho. Se eu não me engano, foi isso. É que eu tinha 8 anos, né? Mas isso é o que eu me Sim. lembro. E aí eles fizeram a gente abaixar a cabeça e tal. Abaixa, não sei o quê. E aí eles pegaram o telefone da minha mãe, era um daqueles de abrir assim na época, quebraram, jogaram o chip pela janela e tal. E aí eles conduziram o carro, né? Mas eles estavam num tom assim de como se fosse um assalto, sabe? Queriam só o carro. E aí eles fizeram esse amigo do meu pai, o Marquinhos, sair pra fora do carro. Andaram um Expulsaram pouco ele. antes de Tiraram tirar. ele pra fora do carro. No que eles soltaram o Marquinhos, ele, por sorte, ficou próximo da casa da sogra dele, se eu não me engano, ou da mãe dele. E aí ele foi pra casa dela, né? E pra tentar avisar meu pai do que estava acontecendo. Me corrijam aí se eu estiver falando alguma coisa errada. E Ele aí, tá com a informação de todas as versões de todos da família. E ele só tinha 8 anos, então se algum detalhe passar... Uma Pois dúvida, é. naquela hora você já tinha consciência que estava em perigo? Ou cara, eu não me lembro muito bem o que estava passando na minha cabeça, mas eu vi a arma e vi essa coisa, né, que não era nem um pouco comum na minha rotina. Então eu sabia que alguma coisa estava acontecendo, né? A gente entra num estado de alerta, né? E aí, mas eu lembro, acho que nesse momento eu tava calmo, assim, não tava tipo em desespero, assim, né? assustado, talvez, mas não... Sim, eu tava com a minha mãe, sabe? A gente, quando tá às vezes com pai e mãe, a gente Sim. confia, né? E aí, enfim, a gente chegou na favela, né, que era o local. Eu não fazia ideia de onde que era, né? Mas a gente foi vendado nesse momento e a gente começou... Os 4. Todos foram vendados e a gente começou a subir uma grande escadaria, assim, que não parecia que não ia acabar nunca. E foi subindo. E aí a gente chegou no lugar que era o primeiro cativeiro. Tem o detalhe da escadaria. Eu descobri que foi depois isso. Ah, tá. Então você vai contar em outra... Eu vou contar agora. Tá bom. Aí, quando a gente chegou nesse lugar, era tipo uma casa, assim, tinha uma cozinha, tinha um quarto que a gente ficava, tinha uma cama, um sofá bem velho, assim, um cheiro, assim, muito, muito, muito forte de urina, sabe? O banheiro era, assim, terrível, tinha uma banheirinha daquelas de criança, assim, sabe, de dar banho em bebê, sabe, tava tudo urinado, assim, um cheiro bem ruim, assim. Tudo sujo. E aí tinha uma corrente na parede, né? Eles acorrentaram, chumbaram a minha mãe lá, né? Ela ficou presa pelo pé. E pediram pra pediu pra não amarrar a gente, né? Mas os caras amarraram a gente no começo com corda de varal. Os 3 juntos. As 3 crianças juntas. A gente foi amarrado os 3 juntos, se eu não me engano. Na mesma corda, assim, né? Os 3 juntos, assim. E... daí quando eles chegaram, eles pegaram um bloco de notas, começaram a anotar um monte de coisas que a minha mãe... que a minha mãe tinha, né, pra dizer pra ele, né? Telefone, talvez, do meu pai, alguma informação, assim, sobre... Eu lembro deles pedindo informações da minha família, assim, sabe? Onde é que você mora? Qual que é não sei o quê, tal? Onde seu marido faz o quê? E eles já tinham, talvez, alguns dados nossos, parecia. A gente não sabia muito bem. Você acha que eles já estavam de olho? Então, a gente não sabe exatamente, porque a gente não quis cavocar, sabe, Cris? A hora que acabou, acabou. Acabou, sabe? Pelo amor de Deus, sabe? Deixa eu só ficar com a minha família aqui. Mas, assim, na nossa cabeça não fazia nenhum céu alvejado, porque a gente não... Sabe, geralmente, quem que é sequestrado, sei lá? Abílio Diniz, os caras... Filho do Silvio Santos. Filha do Silvio Santos. Pelo amor de Deus, meu pai vendia produto de limpeza, minha professora na escola pública, tá ligado? Então, não fazia muito sentido, né? A gente não tava entendendo o que tava acontecendo. Mas depois a gente entendeu um pouco, né? Mas não quiseram ir a fundo. Deixaram pra lá. Exato, deixamos pra lá. Depois a gente entendeu um pouco, assim, na questão do que estava acontecendo na favela, que fez essa onda de sequestros de criança acontecerem, né? Porque não foi só o nosso caso. Acho que nessa época rolaram várias coisas parecidas, assim, sabe? E aí, nesse primeiro cativeiro, vocês estavam lá amarrados, sua mãe tava na... Minha mãe ficava algemada o tempo todo, presa na parede. E o cara falava pra gente que conseguia se mexer, né? Porque apesar de a gente estar amarrado uns aos outros, nós não estávamos amarrados na parede ou em algum móvel, nada disso. A gente ficava o tempo todo no sofá, sabe? E o cara falava assim pra gente que se a gente botasse... Tinha uma janela, né? Que ficava com um cobertor rosa, assim, se eu não me engano. E aí, o cara falava que se a gente
pisasse ali ou botasse a cabeça pra fora, a gente ia tomar tiro e ia morrer. Falava pras crianças isso, tá? Nossa. E aí, o que aconteceu? Como a minha mãe tava presa na parede, a gente que ajudava ela, por exemplo, a fazer xixi, porque a gente pegava um balde que tinha lá pra ela fazer xixi, entendeu? Ia os 3 juntos lá buscar o balde. E esse era o primeiro cativeiro. Era um lugar de droga, assim, né? Tinha tijolo de alguma droga lá, que a gente não sabe o que é. A gente acha que é de crack. Ficava entrando gente o tempo todo pra buscar droga, pra levar lá pra baixo. Passava por essa cozinha que a gente vinha só um pouco dela. Vocês comiam? Então, a gente teve dias que trouxeram uma coisa ou outra, mas assim, eu não me lembro de comer, entendeu? Eu lembro de um rapaz que ele faz... É bem importante pra história, inclusive eu ia chegar bem nessa parte dele. Que ele trouxe pra gente comida, né? Na vez que ele tava lá. Ele foi buscar comida. E ele tinha, se eu não me engano, ele tinha uma filha. E aí ele viu que a Maiara, essa minha prima, tava chorando, porque tava bem perdida assim o que tava acontecendo, tava longe da mãe dela, né? Com sim. medo. E aí ele permitiu que a gente fizesse uma ligação pra mãe dela. Que a sua priminha Que ligasse. a minha prima ligasse pra falar com a mãe dela. Quantos dias nesse ponto, mais ou menos? Aqui a gente tá no segundo dia. Tá. Não, esse é o segundo dia. O primeiro. Tá. A gente chegou, né? Daí ficou um dia, se eu não me engano. Tá. É que eu também tenho um problema com. Claro, porque você era muito pequeno. Tá. Mas esse era o segundo, quase no segundo dia. E aí o que aconteceu? Ela ligou? Ela ligou, mas eu vou voltar um pouquinhozinho na história pra contar o que tava acontecendo lá com o meu pai, enquanto isso, só antes da gente chegar nesse ponto. Ele, o Marquinhos ligou talvez pra ele, avisou que a gente tinha sido assaltado, eles estavam esperando um assalto, só que começou a demorar, a gente não conseguia entender o que tava acontecendo, então ele fez de tudo, entrou em contato com a polícia e tal, tava desesperado, imagina, né? E pro meu pai também deve ter sido assim, não só pra ele, né, pra pro meus tios, pra minha tia Keila, pro meu tio Hugo, que são os pais da Maiara, você não saber onde tá a sua família, seus filhos, sabe? É uma coisa, assim, muito difícil. Claro, desesperador. É uma coisa, assim, É o pior sabe? pesadelo de qualquer pai, né? Perder o filho. Você Nossa. chegar na sua casa e seu filho não tá lá, sabe? Uhum. Eu imagino como é que deve ter sido pros meus tios e pro meu pai, sabe? Você entrar, chegar lá. No nosso caso, meu pai me contou que ele chegou em casa e era o show dele, a gente saiu super às pressas, então ficou prato que a gente tinha acabado de jantar na mesa, brinquedo das crianças no chão. Sim. E a casa vazia, né? Os seus 2 filhos e sua esposa. E você não saber é muito difícil. Não que assim, é porque tem ONGs de mães que os filhos desapareceram. E elas dizem que assim, é uma dor muito maior. Inclusive, elas buscam notícias da morte dos filhos. É meio que tipo assim, só me dá a certeza pra eu saber onde ele está. Porque eu não saber onde tá... Cara, como é que você dorme? Como é que você come? Como é que você deita numa cama quente? O pai dele Sem saber onde o seu filho tá? Acho que não que fez mais aconteceu? nada disso, ele, né? Não dormiu mais, eu- não comeu Nossa, mais. ele não devia estar conseguia desesperado. dormir, nem fudendo, sabe? Tava num momento bem difícil, assim. E aí, eles começaram, né, uma comunicação com a polícia, pensar como é que vai ser a estratégia e tal. E nessa madrugada da primeira noite, ele recebeu um telefonema já dos caras metendo o terror, né? Pra apavorar mesmo. A gente vai matar o fulano o nome, vai matar o Guilherme, vai matar o Henrico, vai matar... Né? E aí, já fuzilando, e eles queriam, acho que 2 milhões, que era um dinheiro, assim, isso inacessível, máximo, né? De resgate nosso. E aí, tipo assim, começou uma saga de estratégia policial, né? Esquadrão anti-sequestro, lá do lado de lá. E do lado de cá, né, nesses primeiros dias, aconteceu desse rapaz, né? A gente tava lá no cativeiro, ele emprestou esse celular pra ligar, pra minha prima ligar, e no que ela ligou, o telefone da casa da minha tia já estava totalmente grampeado, né? E aí, Pegou o eles número. pegaram a antena onde recebeu esse sinal, então sabiam a região, porque assim, sem esse norte, tudo fica mais difícil, porque meu pai chegou na delegacia, os caras abriram um mapa assim na parede, assim, tinha, sei lá, uns 500 pontos vermelhos.
Aí eles falaram assim, olha, seus filhos estão em um desses 500 pontos, né? Que são possíveis regiões onde... né? Uhum. Então, assim, tipo, meu, é uma... E são possíveis, né? possíveis. Em São Pode ser que não Paulo tenha nada só. a ver, só em São Paulo, né? Então, assim, sabe, tipo, mano... Uhum. Então, seu A pai primeira- já tava com a É polícia que ali começando... o primeiro sentimento que você deve ter, né? O meu pai, acho que ele comentou isso uma vez com a gente, é tipo assim, vai ser impossível achar. Eu ia achar que seria impossível, velho. Eu ia ficar morrendo de desespero.